Pegue a sua Bíblia então e vamos abrir lá no livro de 1 Timóteo, capítulo número 2, versículos número 1 a 4, que diz assim: Ademoesto-te, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vamos orar neste momento. Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela leitura da Tua Palavra. E agora, meu Deus, vem nos dar a capacidade para entendermos as verdades oriundas, advindas da Tua Palavra, sobre o tema que vamos aqui estar desenvolvendo, e que o Teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e eu te agradeço muito. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar na presença do Senhor. Vou pedir também licença para sentar aqui e nós começarmos a nossa reflexão dentro do tema que temos proposto já há 3 semanas, 4 hoje, semanas atrás, falando sobre as modalidades, se assim nós podemos dizer, que o apóstolo Paulo nos aponta aqui nesse texto e alguns outros que já citamos nas outras palavras que nós aqui ministramos. E a Bíblia fala então a respeito de oração, e nós nos utilizamos lá de Mateus capítulo 6, mais especificamente também versículo 6, que diz que na oração você entra no seu quarto, você busca Deus. E nós também falávamos a respeito de intercessão, que é o ato de você se colocar na presença de Deus, no lugar das pessoas, e buscar e reivindicar aquilo que você quer para você, também para as pessoas, se colocar, como diz alguns textos bíblicos, na brecha, na fenda, para ser aquele que está realmente reivindicando a bênção de Deus, a proteção de Deus para as pessoas que você quer que o Senhor alcance com a sua misericórdia, com a sua bênção, com a sua proteção. Semana passada falávamos a respeito de súplicas, clamor e súplicas, e falávamos a respeito da importância das nossas reuniões presenciais e de nós estarmos clamando e buscando a Deus de uma forma bastante específica. Nós temos aí todas essas mensagens em nosso canal no YouTube. Eu gostaria que você hoje, junto comigo, caminhasse por um tema que praticamente está em toda a Bíblia e é abordado aqui também pelo apóstolo Paulo em sua carta ao jovem pastor Timóteo, que nesse período estava exercendo seu ministério em Éfeso, uma igreja muito famosa dentro do Novo Testamento, e que produz para nós talvez alguns dos aspectos mais importantes, porque Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, uma das cartas assim que mais trabalham as questões ministeriais, é ali que nós sabemos dos ministérios, da organização, da forma como o Senhor faz. Ele que dá a todos os ministérios, é Ele que produz toda essa organização para a movimentação da igreja dentro do que Ele está realizando na história, e que você também faz parte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele escreve esta carta a Timóteo e ele vai falar sobre esses
temas, não é? Sobre essas formas de comunicação com Deus. Ele fala sobre orações, ele fala sobre súplicas, ele fala sobre intercessões e fala também em ação de graça. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para um momento no ministério do Senhor Jesus Cristo, muito famoso, que está lá no capítulo 17 de Lucas, que fala a respeito de 10 leprosos. E eu quero perguntar para você: 10 leprosos foram buscar ao Senhor Jesus Cristo. Quantos foram sarados? Essa é a resposta que todo mundo dá. Dizem 10 foram sarados. Mas biblicamente só um foi sarado. Todos os outros foram curados. E para a gente começar essa nossa reflexão aqui, eu quero chamar a atenção para 3 formas que a palavra de Deus nos diz, principalmente no Antigo Testamento, na Velha Aliança, a respeito de saúde. Quando você iria falar a respeito de saúde de alguém, você tinha basicamente 3 palavras para se referir a essa área da vida da pessoa. E eu gostaria de que você pudesse, porque essas 3 palavras aparecem em Jeremias 33, e eu gostaria que você lá me acompanhasse a leitura. Jeremias 33, 6. E eu preciso que você entenda esse conceito que eu vou aqui propor a você, para a gente poder caminhar nessa temática ação de graça. Jeremias 33, 6 diz o seguinte: eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei. Preste atenção. E lhes revelarei abundância de paz e segurança. Então são 3 palavras do original que compõem esse versículo aqui, na palavra saúde ou cura. A primeira palavra é aruach, que é A-R-U-W-K-A-H, que fala sobre a cura no sentido físico. Existe a segunda palavra também que é usada aqui nesse texto, que é a palavra marpe, M-A-R-P-E. É importante que eu diga uma coisa para vocês aqui. Quando eu falo essas palavras, é transliterado. O que é uma transliteração? Não é tradução. A tradução você pega um texto e traduz para a língua. A transliteração você pega palavras que correspondem no nosso alfabeto, naquele alfabeto, no nosso alfabeto, e você faz a transliteração. Então, transliteradas são essas palavras, que eu já falei para você aqui: aruach e marpe. Agora, a palavra talvez mais conhecida, que também está aqui, é a palavra e os sararei, é a palavra rafá. A palavra rafá é essa cura do todo, tanto físico como a alma. Então, esse texto do livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 6, fala sobre que o Senhor vai curar o corpo e vai curar a alma. E aí ele vai produzir Rafa. Eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafa. E é isso que é a palavra de Deus. Então, voltando lá aos 10 leprosos, por que só um que voltou, o Senhor disse: vai, a tua fé te salvou? E o Senhor Jesus diz para ele, perguntando, não foram 10 os curados? E por que só você veio? E a Bíblia diz ali no capítulo 17 do livro de Lucas, que aquele veio para dar
graças. Aquele veio para expressar a sua gratidão ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que foi o Senhor Jesus que disse: nenhum deles voltou para dar glória a Deus, mas ele se lançou aos pés do Senhor para dar graça. Irmão, preste atenção, porque aqui começa uma revelação muito importante para as nossas vidas. Tudo aquilo que nós recebemos, mesmo que seja de Deus, que não produza em nós um coração grato, um coração agradecido, não é o sarar de Deus. Pode ser a cura, pode ser a cura. A pessoa pode receber a cura do físico, mas ele não foi sarado, porque o sarar de Deus não está ligado apenas e tão somente aos aspectos físicos, mas está ligado a todo o ser, o corpo, a alma, e hoje nós entendemos o espírito revivificado, o espírito que o Senhor deu vida novamente a partir da nossa entrega ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, tudo aquilo que não produz um coração agradecido, um coração grato, na verdade não alcançou o seu propósito. O Senhor Jesus Cristo falou de maneira muito severa que algumas cidades que são conhecidas como cidades impenitentes, que o Senhor fez muitos milagres e eles não se converteram. Muita gente foi curada, muitas pessoas foram libertas, muitos participaram de todo o mover que Deus estava fazendo através do Senhor Jesus Cristo, mas eles não foram sarados, só foram curados. Sabe o que aconteceu? O Senhor Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom, que eram cidades famosas, pagãs, fossem feitos os milagres que em ti foram feitos, há muito já teriam se convertido. E tu, ó Cafarnaum, que pensas que vai ser erguida até o céu, pois será derrubada até o inferno, porque se fossem feitos lá em Sodoma, se fossem feitos milagres que em ti foram feitos, há muitos se teriam convertido com saco de cinza, e essa cidade permaneceriam até hoje. Então, tudo aquilo que na verdade nós recebemos e que não produz em nós um coração melhor, nos tornarmos pessoas melhores, mais gratas, mais agradecidas, que tudo que de fato nós recebemos de Deus é para o propósito eterno e não apenas material, até uma cura, como foi nesse caso dos leprosos. As pessoas acabaram ficando piores. As pessoas, os 9 leprosos, na minha concepção, se tornaram piores, porque a única coisa que eles estavam querendo do Senhor Jesus Cristo era a cura. E isso é você estar fazendo as suas relações apenas e tão somente pelo benefício que você vai receber, e a hora que você acha que não tem mais benefício, você simplesmente descarta as relações. Isso é o que de mais produz de fato
pessoas com índole que não alcançam de fato um coração abençoador, um coração melhor em Deus. E eu quero caminhar com vocês aqui dentro dessa proposta, porque quando o apóstolo Paulo fala a respeito de ação de graça, ele fala que é para nós fazermos por todos os homens. O que é ação de graça? Seria interessante a gente poder definir o que é ação de graça a partir do texto bíblico, porque às vezes as pessoas pensam que a ação de graça é dizer muito obrigado, Senhor. As pessoas pensam que fazer ação de graça é fazer um culto, chamar pessoas para cantar algumas canções. Isso pode fazer parte, mas não é ação de graça. Faz parte, mas não é. Ação de graça, segundo a Bíblia Sagrada, é aquilo que eu faço de maneira prática, de maneira efetiva, para demonstrar que de fato eu sou grato. Porque você pode orar, você pode interceder, e você pode clamar e suplicar, e ninguém vai poder, você está fazendo, como é que eu posso estar avaliando se você realmente está orando, se você está realmente fazendo os seus clamores e suas súplicas ou suas intercessões? Eu não posso, eu tenho que de fato dizer, não, se você está me dizendo, graças a Deus, louvado seja o Senhor pela sua vida de oração, pela sua súplica, pela sua intercessão. Mas na ação de graça não é assim. Por isso que todas as vezes que Paulo fala, ele fala, peça com ação de graça, faça com ação de graça. Leia a Bíblia e você vai ver, porque a ação de graça é algo que eu faço, prático, efetivo, que vai para além das minhas próprias palavras, dos meus próprios clamores, orações e intercessões. São atos que eu faço para demonstrar a minha gratidão, para demonstrar que eu sou de fato uma pessoa grata. Por isso a Bíblia fala que nós temos que fazer orações, súplicas, intercessões e ação de graça. E ação de graça, então, não pode ser feito de forma que ninguém veja. Oração você pode, súplica você pode. Não significa que você não pode chegar lá no seu quarto e dizer obrigado, Senhor, e começar a sua oração agradecendo a Deus. Não, não é isso. Deve. Mas ação de graça são ações efetivas que a gente faz para demonstrar que de fato nós estamos agradecidos e somos gratos ao Senhor. Só que é interessante, porque quando Paulo fala isso, que a gente tem que fazer ação de graça, ele fala que tem que fazer por todos os homens. Eu vou dizer para você, sabe quem era o imperador quando Paulo escreveu essa carta? Porque às vezes a gente pensa, não deve ser um imperador muito bonzinho, porque ele está pedindo para orar por ele. E ainda fazer ação de graças. Sabe quem era? Nero. Você conhece um pouco da história de Nero? Sabe quem foi Nero? Aquele que, segundo os historiadores, mandou tocar fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. A segunda prisão de Paulo foi, na verdade,
em Roma. A segunda prisão dele em Roma foi em função da perseguição desencadeada por Nero, por causa desse incêndio. Sabe por quem Paulo estava mandando orar? Por Herodes. Paulo estava mandando orar por Félix. Sabe quem é Félix na Bíblia? Alguém que deixou ele preso 2 anos porque queria propina. Leia a Bíblia. A palavra de Deus fala que Félix trazia Paulo frequentemente, sabia que ele era inocente, mas guardou ele porque ele pensava em que Paulo podia lhe dar dinheiro. Então era um político. O que nós chamamos esse tipo de político hoje? Corrupto. Mas Paulo pede para a gente orar por ele. Você está entendendo, irmãos, que a ação de graça, isso que Paulo está pedindo aqui, vai para além daquilo que muitas vezes nós temos de compreensão? Você está entendendo que isso tem a ver com o meu coração e não com as circunstâncias externas? Tem a ver comigo e não com o que as pessoas estão fazendo? Tem a ver comigo e não com o governo? Tem a ver comigo e não com o patrão? O apóstolo Paulo está nos dizendo que nós, por quê? Porque a ação de graças, o gesto em direção às pessoas, tem que sair do nosso coração, não são apenas palavras. O Senhor Jesus Cristo disse com muita clareza: se o teu inimigo te pedir, dá. Paulo vai falar a mesma coisa. Só que às vezes nós estamos tão determinado pelas circunstâncias externas que a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue, sabe por quê? Porque dentro do nosso coração ainda nós só agradecemos por aquilo que nós entendemos. Mas muitas vezes Deus está trabalhando de uma maneira. O próprio apóstolo Paulo chega à conclusão, e ele diz isso, que as cadeias dele produziram muito mais fruto no seu ministério. Mas como? Meu irmão, Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos, o que diz respeito à sua vida e à minha vida. E nós precisamos estar crescendo. É a Bíblia que fala crescendo em ação de graça. Mas eu vou ainda mais longe, mais profundo. Você sabe qual é a palavra que está aqui para graça? Sabe qual é a palavra? Eucaristia. É a palavra que a Igreja Católica se utiliza para fazer referência àquilo que eles acreditam, que transubstanciado se transforma em Jesus, em carne, ali, em alma, em divindade. Nós não acreditamos nisso, e eu não quero entrar nesse debate aqui, não é o meu objetivo. Mas é a mesma palavra, aparece 54 vezes a palavra e seus derivados. E aqui é Eucaristia. Sabe aquele momento em que Paulo, e é esse momento que eles se utilizam para chamar, porque Paulo diz que no momento em que Jesus pegou o pão e deu graça, essa palavra graça é a palavra que é derivada da Eucaristia, é a palavra Eucaristel. Sabe por quê? Porque a ação de graça tem a ver com comunhão, tem a ver com o que eu faço para fora de mim, para abençoar a todos. Por isso, a Bíblia Sagrada vai dizer lá no livro de Levítico, capítulo 7, a oferta
de ação de graça. E você sabe que as ofertas de ação de graça é diferente, porque você tinha que fazer bolos, pães e bolos sem fermento, sem levedo. Mas no versículo 13 diz que tinha que fazer também pão com fermento. A gente olha assim, era a mesma oferta. Você fazia pães, está lá, Levítico capítulo 7, versículo 12, 13, se não me falha a memória, vai até o 14 ali, mas está ali. E aí tinha que fazer. Por quê? Porque a oferta de ação de graça não era apenas uma oferta que você fazia para ritualística. Aqueles pães que não tinham fermento, ou aqueles pães que tinham fermento, era dado para os sacerdotes. E a gente olha para o fermento no Velho Testamento e a gente sabe que tinha um símbolo muito negativo. Até no Novo Testamento também, Paulo fala sobre fermento, Jesus fala sobre fermento, mas o fermento era algo normal, em termos de culinária, era normal, todo mundo usava, os judeus usavam direto, só tiravam nos períodos ou para fazer esses bolos e pães sem fermento, por causa que era ritualístico. Mas quando era ação de graça, o Senhor permitia que tivesse pães com fermento. Sabe por quê? Porque era para dar alegria e prazer aos sacerdotes. Porque um pão com fermento é um pão mais agradável, um pão mais saboroso, é um pão mais apresentável. E era isso que tinha que... Por isso tinha isso, essa possibilidade, mesmo sendo oferta ao Senhor, podia ter fermento, porque a intenção era alegrar, fazer com que aquilo fosse saboroso para os sacerdotes. Mas a gente acha que a ação de graça, meu irmão, é a gente chegar no culto, levantar a mão e dizer: Jesus, que maravilha, obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado. Nada contra e tem, a gente precisa fazer, mas nós temos que ir muito além do que isso. Porque talvez, se isso não está acontecendo, é porque nós temos sido muito curados, nós temos recebido muitas bênçãos do Senhor, mas a nossa alma não tem sido sarada. Por isso, esse tema é aquilo que está em toda a Bíblia Sagrada. Leia a palavra de Deus, você vai ver. E aí a gente fica assim, a gente gosta muito da história de Daniel, né? Eu, desde a minha adolescência, eu sou empolgado com a história de Daniel. Aprendi muito com a história de Daniel no meu período de adolescência e mocidade. Mas as pessoas não entendem porque lá no capítulo 6, versículo 10, salvo engano, há um decreto e ele vai e abre as janelas. Só que lá está escrito assim: ele orava e dava graça. Então, por que ele não fechou a janela? Porque ele tinha proposto no seu coração que aquele gesto era um gesto que mostrava a sua gratidão a Deus por tudo que o Senhor fez por ele e por tudo que o Senhor fazia ou faria por Jerusalém. Por isso ele abria em direção de Jerusalém. Porque a ação de graça não pode ser feito em quatro paredes sem ninguém saber. Ação de graça não é você chegar e dizer: obrigado, Senhor, pelo alimento que tu me deste. Ação de graça é você fazer gestos públicos, efetivos, claros. E ele preferiu morrer se aquilo tivesse que custar a sua ação de graça.
muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Porque a gente não fica pensando, mas 30 dias passa tão rápido, por que ele não faz? Por quê? Porque ele sabia o que aquilo significava para ele. E hoje a gente pensa que a ação de graça é simplesmente só chegar aqui, bater palma, levantar a mão. Isso tudo, como eu já disse, faz parte, mas não é. Quando você não tiver um coração realmente grato a Deus, e isso produzir a partir de você, a partir do seu coração, gestos claros em favor da comunhão, Eucaristia, que é a palavra que está aqui. A palavra Eucaristia é ação de graça, mas você sempre vê no contexto de refeição. Jesus sempre fazia isso. Quando você vê lá Jesus dando graça, é a palavra Eucaristia, Eucaristos, dependendo de como que é a frase. Agora, a gente diz que é grato a Deus, irmãos, e não faz nada. Às vezes não faz nem o básico. Mas a Bíblia diz que nós temos que crescer em ação de graça. Eu gostaria que você agora, se você puder me acompanhar, né? Primeiro texto que eu quero que você guarde e anote aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, em tudo. Significa situação, não é por tudo. Tem gente que acha que é por tudo, não. A Bíblia diz em tudo é situação. Não posso dar graça por uma doença em alguém. Agora, naquela situação eu posso dar graças ao Senhor, crendo que Ele está fazendo aquilo que eu não entendo que Ele está fazendo. Ainda, eu quero que você pegue lá comigo o texto de Efésios capítulo 5. Esse é um texto um pouco maior, capítulo 5, que diz assim, versículo 17: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Preste atenção: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Agora, eu posso dar graça na minha vida por tudo. Eu posso, se eu entender, porque Paulo, quando ele fala sobre as cadeias, ele não fala que era prisioneiro do Império Romano, ele diz que é prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Quando ele passa por todas as severas aplicações da lei, com castigo físico, a Bíblia diz que ele chama aquilo de marcas de Cristo. Quando nós crescemos na nossa vida espiritual e sabemos como de fato Deus está nos conduzindo e todas as situações cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. É o que diz a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda, eu gostaria que você pegasse lá, meu irmão, Colossenses 2,7, clara e explicitamente,
e Colossenses 4:2. Vou ler primeiro 2:7 e depois 4:2 de Colossenses, assim: arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então, ação de graça é algo que você cresce. Se você não tem crescido em ação de graça, em gestos de bondade, abençoadores, para pessoas ou para o reino de Deus, para a obra do Senhor, meu irmão, dá uma olhadinha aí, para ver que se tudo aquilo que você está recebendo, você está tributando a Deus mesmo, ou você acha que é a força do seu braço, é a sua capacidade que está te dando. Porque quando você recebe algo e você realmente sabe que é Deus que te dá, você não consegue ser indiferente. Você tem ação de graça, você cresce em ação de graça. Colossenses 4:2: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nossas orações não estão surtindo efeito, porque o nosso coração não é um coração agradecido. Nós não velamos a nossa oração, não observamos, não ficamos atentos à nossa oração, se essa oração está realmente sendo feita com ação de graça. Por isso, ação de graça é este gesto que eu faço. Se é verdade que oração eu posso fazer no esconderijo do meu quarto, lá no meu quarto em particular. Se intercessão eu tenho que me colocar no lugar de pessoas, e você pode fazer isso. Pode fazer intercessão pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe. Creio que você pode até fazer e já fez esse tipo de intercessão. Você pode chegar aqui e fazer súplica, clamor junto conosco, mas se isso não estiver regado, se isso não estiver movendo você no seu coração para ações práticas de ação de graça, é porque sua vida de oração ainda está deficiente. E ação de graça não é apenas palavras, são gestos, atitudes concretas que eu faço em favor do reino de Deus e em favor das pessoas. É isso que a palavra de Deus fala, e tem que ser claro, evidente. Não pode ser algo velado dentro de quatro paredes, ou num culto público simplesmente. Ação, diz a palavra, ação de graça, atitude. Quero orar por você e por você, para que isso seja uma realidade na sua vida, para que isso seja uma realidade no seu coração. Quero pedir que você que está aqui comigo agora, todos os meus irmãos, você pode agora se unir comigo, e você que está aqui também me acompanhando, faça essa oração nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Deus eterno, Pai, entendemos a Tua palavra, e sabemos, meu Deus, que ação de graça, como diz a Tua palavra, não é apenas dizermos, isso faz parte, mas não é tudo. Ação de graça é o reconhecimento da Tua bênção, da Tua misericórdia, é o reconhecimento de que tudo que eu tenho, Senhor, de bom na minha vida veio de Ti, por isso eu não posso reter, eu não posso acumular, simplesmente eu preciso, Senhor, dar fluxo na minha vida, fazer com que a graça não pare em mim. Por isso, ação de graça. Oh Deus, ajuda esta gente, Pai, que está me ouvindo, os meus irmãos que aqui estão agora, para que isso seja uma realidade nas suas vidas, em nome
de Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Amém. Graças a Deus.